mensagem para você. Tudo bem, meus amigos? Já estão com a Bíblia de vocês aí? Pegue sua Bíblia, tá? E nós vamos orar. Depois nós vamos entrar na mensagem. E para a mensagem eu vou usar 2 slides, tá? 2 apresentações. Muito bem. Convido você, então, a fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida, pela saúde que o Senhor nos dá, pela proteção e livramento de todo mal, porque é pela tua graça e misericórdia que nós estamos aqui, neste momento reunidos, por meio da tecnologia, e juntos podemos estudar a tua palavra. Agradeço por todos os amigos que se dispuseram a estar aqui e vão dedicar esse tempo para estudar e aprender mais das coisas espirituais. Pedimos que o teu Santo Espírito esteja com a gente, nos dando sabedoria, entendimento espiritual, nos ajudando a compreender tudo que vai ser falado aqui, e que essa mensagem seja de crescimento espiritual para cada um de nós, seja de edificação, e possamos ser fortalecidos, nossa fé no Senhor Jesus venha aumentar. E tudo isso, Pai, nós te pedimos humildemente, sem mérito algum, mas pedimos nos méritos do Senhor Jesus Cristo, também agradecemos no seu nome. Amém. Ok, meus amigos, vou compartilhar então a primeira apresentação com vocês. E como eu falei para vocês, essa apresentação faz parte do projeto do meu quarteto. Está aí o logo do quarteto, o título, né? Fim de semana com o Quarteto ID. Esse é um projeto que nós fazemos nas igrejas. E o tema principal é esse, né? Dessa mensagem, uma viagem ao sobrenatural. Ok? Então, no tema 1, meus amigos, nós vamos ver que evidências temos de uma guerra espiritual. Esse é um assunto que desperta grande interesse das pessoas, né? A questão do mundo espiritual, né? Da batalha, né? Entre o bem e o mal, das coisas sobrenaturais. Isso daí, naturalmente, desperta o interesse do ser humano. A pessoa que estuda a Bíblia, ela tem uma cosmovisão correta das coisas, né? Ela tem uma visão correta a respeito daquilo que realmente acontece nesse mundo. As pessoas que não estudam a Bíblia, que não conhecem o que a Bíblia diz, têm cosmovisões erradas, né? Mas à medida que você vai estudando a Bíblia e vai aprendendo, e então os seus olhos vão sendo abertos para essa batalha espiritual, você vai enxergando os acontecimentos, né, de uma outra forma, você vai entendendo que as coisas não são por acaso, né? Então, por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus, ok? Então, nessa primeira parte, né, nós vamos ver que evidências nós temos de uma guerra espiritual, e isso na Bíblia, é claro, né? Começando aí por esse texto de Apocalipse, capítulo 12, né? Esse texto, inclusive, nós estudamos na aula de ontem, da classe bíblica Verdade, onde nós estudamos exatamente Apocalipse 12, né? Então, foi comentado esses versos lá, mas nós vamos comentar aqui novamente, né? Então, acompanhe aí na tela, se você quiser pode acompanhar isso na sua Bíblia também. Apocalipse 12, versos 7 a 9, diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos.
Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Muito bem, o capítulo 12 de Apocalipse, ele começa falando de uma mulher, e depois ele fala de um dragão, né? E aí, se você quiser mais detalhes sobre isso, você pode assistir o vídeo do estudo de ontem, que ainda não coloquei no canal da classe bíblica, mas que em breve estará lá. Ok? Mas esse verso, ele é o que fala mais claramente dessa guerra, né, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e começa, né, o verso 7 começa falando que houve uma peleja no céu, houve uma batalha no céu. De um lado estavam Miguel e seus anjos, e do outro lado o dragão e seus anjos, certo? Quem é Miguel, meus amigos? Miguel é o arcanjo. O que é um arcanjo? É o líder dos anjos, né? Algumas pessoas acreditam que existem vários arcanjos. Eu já vi na internet falando que existem 7 arcanjos, mas na verdade a Bíblia só fala de um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. E realmente só pode existir um arcanjo pelo seguinte, porque o arcanjo é o líder dos anjos, tá? E esse arcanjo Miguel, se você fizer um estudo a respeito disso, você vai entender que é Jesus Cristo. Jesus é o arcanjo Miguel. E todas as vezes que ele entra em combate direto com Satanás, ele assume, né, a sua posição como Miguel, como arcanjo, né? Agora, o fato de Jesus ser o arcanjo Miguel, o líder dos anjos, isso não faz de Jesus um anjo, tá bom, meus amigos? Jesus é Deus, ele criou os anjos, ele não é uma criatura como os anjos, então ele não pode ser rebaixado a anjo, tá? Ele está acima dos anjos, ok? Assim como o presidente do Brasil, assim como o presidente do Brasil, quando agora nós temos um presidente militar, mas mesmo se o presidente não for militar, como nós já tivemos vários, né? Ele, ao assumir a presidência, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos também, mas isso não faz dele necessariamente um militar, tá certo? Assim também, assim como Jesus, como arcanjo Miguel, não é um anjo, né? Ele é, vamos dizer, né, entre aspas, ele é o comandante supremo dos anjos, mas isso não faz dele um anjo, tá bom? Só um exemplo para que vocês possam entender. Então vamos passando aqui. Então, de um lado Jesus e seus anjos, do outro o dragão e seus anjos, sendo que no verso 9 esse dragão, ele é identificado como Satanás, né? Então do outro lado estão Satanás e seus anjos. Você sabe que antes de ser Satanás, ele se chamava Lúcifer, era um anjo perfeito, um anjo de luz, né? O nome Lúcifer significa portador de luz. Ele era um querubim da guarda ungido, então ele era um dos 4 querubins que ali guardavam o trono de Deus, então ele estava muito próximo de Deus. Por isso que ele era um portador de luz, porque ele estava constantemente na presença ali da glória de Deus, né? Recebendo a luz de Deus. E um dia esse anjo se exaltou, quis ser igual a Deus, quis tomar o lugar de Jesus, e é por isso que essa guerra que houve lá no céu, essa batalha, foi entre Satanás, entre Lúcifer e seus anjos, e Jesus e os seus anjos. Esses seus anjos aí, meus amigos, é uma referência aos anjos que ficaram do lado de Lúcifer, né? Quando diz aí o dragão e seus anjos, são os anjos que foram enganados por Lúcifer e ficaram do lado dele. Se revoltaram contra Jesus. Miguel e seus anjos, então é Jesus, e os anjos que não foram enganados por Lúcifer, os anjos que se mantiveram fiéis a Jesus. Tá certo?
Então, aqui nós já vemos evidências dessa guerra espiritual. Tá? Vamos passar agora. Lá em, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versos 14, 15 e 23, acompanhem a leitura. Diz o seguinte: tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então, meus amigos, esse aqui é um exemplo de um texto bíblico que fala dos demônios, tá? Que apresenta os demônios. Eu poderia pegar vários, mas eu escolhi esse. Então, veja, aqui fala do rei Saul, primeiro rei de Israel, diz que o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, se retirou de Saul, e isso aconteceu por causa da rebeldia de Saul. Saul era rebelde, queria sempre fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Por isso o Espírito Santo se retirou de Saul. Isso daí é o que nós chamamos, é o que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ou pecado contra o Espírito Santo. E aí, meus amigos, diz que quando o Espírito Santo saiu, quem que veio para o lugar dele? Um espírito maligno. Essa informação aqui é muito importante e nós vamos relembrar dela na parte 2, tá? Quando o Espírito Santo sai, quem entra? Um demônio, um espírito maligno. A mesma coisa acontece é, no inverso, né? Quando o espírito maligno sai, é porque o Espírito Santo entrou, tá? Então, eles tiveram um entendimento errado, né, de que esse espírito maligno tinha sido enviado por Deus. É claro que não foi Deus quem enviou, mas eles tinham esse entendimento errado, né? E interessante no verso 23 é que quando o espírito maligno vinha sobre Saul, quando Davi tocava a sua harpa, né, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele, ou seja, é o que as pessoas chamam de exorcismo, né? Mas eu não gosto da palavra exorcismo porque ela está ligada àqueles métodos não bíblicos, né? De expulsão dos demônios. Mas aqui eu quero destacar isso pelo seguinte, para você ver o poder da música, né? A música tem poder, a música boa, né? Eu estou falando da música sacra, daquela que louva a Deus, não estou falando de música gospel, muito menos de música mundana, né? A música boa, ela ela tem o poder de até mesmo expulsar os demônios. Então, se em algum momento você precisar do auxílio divino, você pode então é, cantar um louvor ou pode colocar um louvor e isso com certeza vai ser benéfico para você, tá bom? Agora vamos para Marcos 5, que diz o seguinte, verso 1, 2 e 5. Entremente chegaram a outra margem, margem do mar, a terra dos Gerazenos. Verso 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, aqui nós vemos um homem possesso de um espírito imundo, de um espírito maligno ou de um demônio, e o que eu quero destacar aqui é o que diz no verso 5, né? Como Satanás, ele procura rebaixar a imagem, né? A imagem de Deus no ser humano, né? O, o, o que Satanás puder fazer para levar a pessoa para o mais profundo do poço, né? Do pior estado possível, ele vai fazer, tá? E aí era essa a situação desse homem. Veja que o verso 5 diz que ele andava de noite e de dia
ele estava constantemente possuído pelos demônios, ele não tinha momentos de lucidez, né? Ele, com certeza teve uma vida totalmente desregrada, totalmente longe de Deus, a ponto de os demônios tomarem conta da sua vida. E aí ele vivia ali por entre os sepulcros e montes, ferindo-se com pedras. Então, uma pessoa, um estado totalmente deplorável, né? Assim como Satanás e os seus demônios gostam. No verso 8, Jesus agora vai ter uma conversa com esse rapaz que estava possuído, né? E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Veja, uma legião romana, meus amigos, ela podia ter de 3 a 5 mil demônios. Então, esse foi o nome dado pelo demônio ali que falou com Jesus. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, imagina, se for pela contagem de uma legião romana, esse homem tinha milhares de demônios, pelo menos mais de 3 mil, né? E aí, olha só o que diz o verso 9 agora. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Olha só, os demônios sabiam que eles não tinham como lutar contra Jesus. E eles pediram de Jesus para que Jesus não os mandasse para fora do país. Ou seja, Jesus, se quisesse, Jesus tinha autoridade para mandar os demônios para fora do país, meus amigos. É por isso que a gente não deve temer os demônios, se nós temos Jesus na nossa vida, né? Os demônios nunca venceram Jesus. Satanás, todas as vezes que lutou contra Jesus, foi derrotado. Então, nós não temos o que temer se nós tivermos Jesus na nossa vida. E o verso 12 diz: os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Vejam que os espíritos imundos sabiam que eles não tinham como vencer Jesus, então eles fizeram dois pedidos para Jesus. Primeiro, que Jesus não os mandasse para fora do país. Se Jesus quisesse, poderia ter feito isso. Segundo, que Jesus os mandasse para os porcos, para que eles entrassem nos porcos. Isso mostra que os demônios podem entrar em animais, né? E isso aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Quando Satanás possuiu ali a serpente e foi ele quem conversou com Eva. E o verso 13 diz que Jesus o permitiu. Aqui nós aprendemos mais uma coisa. Os demônios só fazem aquilo que Deus permite, tá certo? Os demônios não agem livremente. Ainda não. Vai chegar um tempo que eles vão agir mais próximo da volta de Jesus. Mas agora não, o poder deles é limitado por Deus, tá? E o verso 15, meus amigos, mostra a transformação total que Deus faz na vida de alguém que tem um encontro com Jesus. E mostra ali como Deus vai restaurando a imagem dele no ser humano. No verso 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Então, olha só o contraste, né, daquele rapaz ali, talvez andasse até nu, né, ou com as roupas todas rasgadas, sujas, não tinha controle, não tinha perfeito juízo, né, e todo machucado ali. E aí, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus então deixa ele nessa condição, assentado, vestido em perfeito juízo. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, né? Então, assim como aquele homem, muitas pessoas já foram libertas dos demônios. Eu já vi pessoas sendo libertas da perseguição, né, dos demônios. E aí, meus amigos, nós terminamos essa parte e nós vamos para a segunda apresentação de 4 apresentações, né? Mas hoje nós vamos ficar com o tema 1 e 2. Na parte 2, nós vamos ficar com o tema 3 e 4, tá? Então, vou compartilhar aqui o próximo slide. Ok? Bem, nós tivemos aqui a chegada da Cátia, do Márcio e Raquel Lira. Sejam bem-vindos, tá?
Vamos continuar aqui com a nossa mensagem. Bem, meus amigos, continuando então, já expliquei, né, que esse é um projeto do meu quarteto, Quarteto Ilha. O tema é uma viagem sobrenatural. E esse é o tema 2, parte 1. Nesse tema 2, nós vamos ver o testemunho de Roger Morneau, tá? E ele é dividido em duas partes. A parte 2 nós vamos ver na próxima mensagem, tá? Daqui a 2 semanas. Então, primeiro, quem é Roger Morneau? É esse senhor aí. Aí do lado direito já uma foto mais atual, entre aspas, né? Porque ele já até faleceu, mas era mais ou menos assim que ele estava um pouco antes de falecer. E do lado esquerdo, o livro que foi escrito por ele, esse daí é com o título original em inglês, né? E aqui você vê o livro em português, Viagem ao Sobrenatural, Roger J. Morneau, tá? Esse é um livro que eu recomendo a todas as pessoas lerem, é um livro que eu tive conhecimento há vários anos atrás e eu já li pelo menos umas 2 vezes e pode dizer 2 vezes e meia eu já li esse livro e todas as vezes que eu leio eu acho incrível. O que eu fiz aqui nessa apresentação foi pegar as principais partes desse livro. Então, né, essa minha terceira leitura, que eu falei a metade, foi porque eu peguei as principais partes do livro que eu já tinha marcado, né? Eu sempre leio marcando. Então, eu peguei essas principais partes e fiz essa apresentação que eu já falei para vocês, foi dividida em duas partes, tá? Então, aqui vocês vão ter um resumo, né, desse livro, alguns textos daquilo que eu considerei mais importante. E aí você vai ver muitas revelações foram feitas pelo Roger, né, nesse livro, Viagem Sobrenatural. Então, só para você saber, entender quem foi Roger Morneau, né? Ele foi o quinto em uma família de 8 filhos, nasceu em 18 de abril de 1925, numa pequena cidade no leste do Canadá. Seus pais eram devotos católicos. Roger foi criado seguindo os dogmas e tradições da igreja. A crença em falsas doutrinas, como imortalidade da alma e inferno, o levaram a julgar a Deus como sendo injusto e mau. Viu? O Roger era um rapaz, era uma criança muito inquiridora, né? Ele questionava muito as coisas, né? Então, desde pequeno, ele foi criado ali na Igreja Católica, mas ele viu, assim, a crença em falsas doutrinas, né? Como a doutrina da imortalidade da alma, do inferno, levaram ele a ver a Deus como de uma forma errada, né? Esse é o problema das falsas doutrinas, meus amigos, né? É por isso que é importante nós procurarmos a igreja verdadeira, aquela que prega as verdadeiras doutrinas, para que a gente não conheça a Deus de uma forma errada. Foi isso que aconteceu com Roger Morneau. Ele conheceu a Deus de uma forma errada. E aí ele cresceu considerando Deus como sendo injusto e mau. Já adulto, ele saiu da Igreja Católica acreditando que Deus era uma farsa. Então, isso levou ele até mesmo a duvidar da existência de Deus. Através de um amigo, Roger foi levado a uma sessão espírita e ali eles conheceram um músico famoso que os levou à reunião de uma sociedade secreta de adoração aos demônios. Essa parte que é importante da história para que você entenda, tá? Ele encontrou um amigo, e esse amigo levou ele a uma sessão espírita. Lá eles conheceram um músico famoso. Esse músico famoso fazia parte de uma sociedade secreta de adoração aos demônios. E foi ele que levou os dois, Roger e o seu amigo, para essa sociedade secreta de adoração aos demônios. Tá? O livro Viagem Sobrenatural descreve as experiências vividas por Roger até se tornar membro da sociedade secreta. Também mostra como sua vida mudou após começar um estudo profundo da Bíblia e como foi desafiador sair do culto aos demônios. Ele faleceu em 22 de setembro de 1900
1998, aos 73 anos de idade. Ok, meus amigos, então agora nós vamos entrar no livro, como eu falei, tá? Nós vamos ver partes do livro e aí nós vamos comentando aqui, tá? Como como essa mensagem de hoje não é bem uma pregação, né? É como se fosse uma palestra, né? Ela foi feita para ser apresentada assim. Então, vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá ok? Para quiser comentar alguma coisa também, quiser contribuir, fique à vontade. Pode ligar aí o microfone e falar, tá bom? Então, as pessoas que Satanás mais odeia. Quais são as pessoas que Satanás mais odeia? Veja que o que eu estou colocando aqui são partes do livro, então não sou eu que estou falando. Isso foi escrito pelo próprio Roger Morneau, né? Está no seu livro, eu coloco aí a página onde está. Na terça-feira, durante a hora sagrada da meia-noite, um espírito conselheiro apareceu a ele e disse que você estava estudando a Bíblia com os guardadores do sábado, os quais são exatamente as pessoas que o mestre mais odeia na face da terra. Então, só para você entender, o que são espíritos conselheiros, né? Eles são os demônios que são responsáveis por legiões de demônios, e eles atuam numa área específica, tá? Então, por exemplo, existe um demônio responsável pela área da medicina, e ali ele tem ao cargo dele vários, milhares de demônios, né? Que trabalham nessa área, tá? Existe um demônio responsável pela área da música, e ali tem o conselheiro-chefe, que é o líder, né, dessa área. Ele é especialista em música e ele tem legiões de demônios sob o comando dele. Então, abaixo, na hierarquia satânica, né, abaixo de Satanás, estão os conselheiros-chefe, tá? Só para você entender. E quando ele chama aqui de mestre, né, quem estava falando isso aqui era o sacerdote satanista, que era o líder dessa sociedade secreta. Nessa sociedade secreta, eles adoravam os demônios pelo nome, eles adoravam diretamente. E é interessante que o livro diz que existem vários níveis de adoração aos demônios, né? Desde os mais simples, né? Como as superstições, né? Como a macumba, mas existe o nível mais elevado, e o nível mais elevado era esse. Era dessa forma aí, era essa sociedade secreta aí que estava no topo ali do nível de adoração aos demônios, né? E aí, meus amigos, por quê? Porque eles adoravam os demônios diretamente, chamando pelo nome, tá? Depois nós vamos ver trechos do livro que falam mais sobre isso. Então, ali Roger ficou sabendo que quem falou isso aqui, aliás, foi o seu amigo, né? Mas ele foi informado por um conselheiro-chefe que o Roger estava estudando a Bíblia. Essa paginação aqui eu acho que está errada, tá, meus amigos? Faltou algum número aí, porque página 8 é no começo do livro, isso é mais lá para o meio do livro, tá? Mas então, esse amigo informou, olha, um conselheiro-chefe apareceu para mim, disse que você estava estudando a Bíblia com os guardadores do sábado, que são exatamente as pessoas que Satanás mais odeia na face da terra. Então, quem são as pessoas que Satanás mais odeia? São os guardadores do sábado. E isso não sou eu que estou falando, é o que foi falado por um conselheiro-chefe e depois foi informado para o Roger Morneau. Olha só, meus amigos, agora o segredo do sucesso mundano. Esse músico aqui é o músico que foi quem levou o Roger e o seu amigo para essa sociedade secreta, tá? E olha só o que ele fala no primeiro encontro que eles têm, né? Eles ficam conversando ali e olha só o que esse músico conta para eles. Vejam bem, por muitos anos eu parecia ser um fracasso, tentando organizar e manter a minha própria banda de jazz. Então tive a sorte de conhecer o culto aos demônios e, através desse grande poder, tenho obtido tudo o que sempre desejei. As pessoas gostam de dançar ao som da nossa música. Na realidade, os espíritos tomam conta de nós,
Em outras palavras, eles se apossam de nós e nos dão energia, e nós repassamos essa influência para o público. Eles gostam do que recebem e sempre voltam para buscar mais da mesma coisa. Veja, meus amigos, qual o segredo do sucesso mundano, né? Aqui, esse músico, ele diz que ele já tinha uma banda de jazz, que eles estavam ali há muito tempo tocando, mas nunca faziam sucesso, né? Eles só passaram a ter sucesso quando esse músico conheceu o culto aos demônios e ele passou a fazer parte dessa sociedade secreta. Ele passou a adorar o conselheiro-chefe responsável pela área da música, e foi esse conselheiro-chefe quem deu esse grande poder que ele comenta aqui, e aí foi quando a sua banda passou a ter sucesso. E olha só o interessante, é que ele disse que quando eles estavam tocando, as pessoas estavam dançando ali ao som da música deles, os espíritos tomavam conta deles. Em outras palavras, ele mesmo falando, né? Eles se apossam de nós e nos dão energia. O que ele está falando aqui, meus amigos? Ele está falando aqui de uma possessão demoníaca. Eles eram possuídos pelos demônios enquanto eles tocavam. Eu não sei se você já viu algum vídeo assim, mas eu lembro de um vídeo da Ivete Sangalo, que ela está num show e aí os músicos ali ficam tocando por trás e ela não estava cantando, eles ficam batucando como aqueles batuques de macumba, né? De invocação do maligno mesmo. E aí ela começa a ter ali umas reações estranhas, como se ela estivesse sendo possuída. Então, é, não é à toa que esses cantores passam horas, né, cantando e dançando. E eu vou dizer para vocês, é muito difícil cantar. Eu canto com quarteto. É muito difícil você cantar se movimentando. É muito cansativo. Você perde o fôlego. E como que esses cantores conseguem passar, às vezes, mais de uma hora e meia, 2 horas fazendo isso? Com certeza, meus amigos, que a mesma coisa que acontecia com esses músicos aqui dessa banda acontecem com eles também. Eles são possuídos pelos demônios. E as pessoas dançam músicas feitas pelos demônios. Isso que é o mais interessante e é por isso que você deve fugir de ouvir e muito menos dançar essas músicas mundanas, tá? Elas são feitas por demônios e muitas vezes nos shows são tocadas pelos próprios demônios. Continuando aqui, meus amigos, ele continua falando, né? Ah, não, agora o segredo do sucesso de um médico. Olha só, nós vimos o segredo do sucesso de um músico, agora vamos ver o segredo do sucesso de um médico. Olha só que interessante. Naquela noite, alguém me impressionou muito. Ele era médico e explicou como os espíritos lhe haviam dado grandes poderes de curar e hipnotizar, incluindo a habilidade de tirar a dor e estancar a hemorragia em feridas e cortes profundos. Após contar algumas fascinantes histórias de cura de pacientes seus, ele afirmou que precisava descer à sala de culto. Disse ele: com licença, meus amigos, preciso fazer atos de devoção a fim de ser revigorado pelo Senhor Deus Neustan. Dependo de seu poder vivificador para reviver e curar meus pacientes. Então, aqui nós temos a identificação, meus amigos, de um dos conselheiros-chefe de Satanás. É, esse é o conselheiro-chefe responsável pela área da medicina. E qual é o nome dele? Neustan. Esse é o nome do conselheiro-chefe responsável pela área da medicina. E olha só o que esse médico diz, as habilidades que ele tinha. Ele diz que recebia dos espíritos poder para curar, hipnotizar. A hipnose, meus amigos, é falado nesse livro. A hipnose é um engano satânico, tá? Ela é feita pelos demônios e você nunca deve se permitir ser hipnotizado, nem alguém da sua família, porque a partir daí os demônios passam a ter controle total sobre a sua mente, tá? Ele tinha também a habilidade de tirar a dor
e de estancar hemorragias em feridas e cortes profundos. Então, imagina, meus amigos, esse médico era um fenômeno, né? Só que o que as pessoas não sabiam era que ele fazia essas coisas pelos poderes dos demônios, né? E aí, quando ele disse que vai descer ali, que ele vai adorar o Senhor Deus Neustan, que era como eles chamavam, né? Eles chamavam de Deus, os conselheiros-chefe. Ele disse que faria isso para ser revigorado, porque ele dependia do poder vivificador do demônio para reviver e curar seus pacientes. Então, ele recebia, aí claramente ele fala que recebia poder diretamente desse conselheiro-chefe chamado Neustan para ter essas habilidades sobrenaturais que ele tinha. Agora, meus amigos, nessa parte do livro, Roger Morneau ele fala como era a sala de adoração aos deuses, entre aspas, né? Tenta colocar aí entre aspas, né? Mas que são os demônios. Como eu já expliquei, era como eles chamavam os demônios, tá? Então ele diz o seguinte: são os deuses, são os demônios dos quais vocês ouviram falar durante as sessões de testemunho. Como conselheiros chefes, eles têm domínio sobre legiões de espíritos. Olha só o que eu já falei para vocês, né? Depois que eles se materializaram para que nós pudéssemos fotografá-los, nós mandamos fazer estas pinturas. Por serem merecedores das maiores honras, nós colocamos embaixo de cada pintura um pequeno altar para que as pessoas possam, em suas devoções, acender velas, queimar incenso e cumprir os rituais solicitados pelos espíritos. Então, meus amigos, essa sociedade secreta tinha uma sala de adoração. Essa sala de adoração ficava em uma casa, uma mansão, que tinha uma parte, um piso inferior, né? Ficava debaixo da terra, né? No nível abaixo da terra. E aí, ali, cada conselheiro-chefe tinha um altar onde ele era adorado. E aí, eles tinham, esses conselheiros-chefes, ali no altar deles, eles tinham um retrato deles, uma pintura, aliás, né? Para isso, eles apareceram, eles se materializaram, eles foram fotografados e depois foram pintados nesses quadros, tá? Então, quando o médico disse que ia ali adorar o Neustan, ele se dirigia ao altar do Neustan, onde havia ali o quadro com a imagem dele, a imagem real dele, como um demônio, do jeito que ele é realmente, tá? E ali eles faziam suas devoções, acendiam velas, queimavam incenso para os demônios e faziam rituais específicos que eram solicitados pelos demônios, ok? Continuando, Roger pergunta: quer dizer que este é o verdadeiro retrato de Satanás? Ele vê um retrato de corpo inteiro, tá? Uma pintura de corpo inteiro e um altar bem maior do que os outros, né? Um altar de ouro maciço. E aí ele pergunta: quer dizer que este é o verdadeiro retrato de Satanás? E aí o sacerdote satanista responde: sim, é. E você provavelmente deve estar se perguntando: onde foram parar suas medonhas e animalescas características? Ele riu e acrescentou: perdoe-me por rir. Acho divertido perceber que os espíritos de demônios conseguiram ser tão habilidosos em esconderem a sua verdadeira identidade, que mesmo nesta época de avanço científico e grande cultura, a grande maioria dos cristãos, olha só, dos cristãos, ainda acredita na teoria dos chifres e cascos. Olha só, meus amigos, o Roger era um desses que acreditava que Satanás tinha chifres, cascos e aquela aparência que vocês sabem, né? E aí ele ficou impressionado, pô. Na criação católica dele, ele tinha essa visão de Satanás. E aí, quando ele viu o retrato de Satanás, totalmente diferente, um anjo muito bonito, né? Ele ficou impressionado com aquilo. E aí o sacerdote satanista até ri, né? Porque ele achava divertido saber que os demônios conseguiram ser tão habilidosos em esconderem a sua verdadeira identidade.
Então, essa história de que os demônios têm chifre, têm um tridente na mão, têm rabo, isso é mentira, é feita pelos próprios demônios. Com que objetivo? Esconder a sua verdadeira identidade. Um dos grandes enganos de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem neles, tá? Ou que levem eles na brincadeira. E é por isso que Satanás inventou essa história, né? Então, meus amigos, eu não gosto nem mesmo e aconselho vocês a não fazerem isso, chamar Satanás por outros nomes, esses nomes que nós usamos comumente, né? De cão, capiroto, ou qualquer coisa desse tipo que eu não lembro agora. Por quê? Porque quando nós chamamos Satanás dessa forma, veja, não tem problema nenhum você chamar pelo nome dele mesmo, tá? Uma vez eu estudei a Bíblia com o senhor, e aí no estudo é inevitável falar, né? O nome de Satanás. E ele pediu para eu não falar. Eu disse, olha, não tem problema falar, né? Esse é o nome dele, a gente chama pelo nome dele. Mas não quer dizer que a gente tá adorando ele, né? E nem quer dizer que a gente tenha medo dele, tá? Mas voltando, né? Mas quando a gente chama por esses nomes meio que pejorativos, né? A gente ou nós mesmos não estamos levando o diabo a sério, ou nós influenciamos as pessoas que estão nos ouvindo a não levarem, tá? Por isso eu aconselho você, se você tem esse costume, a não fazer isso. Quando for se referir a Satanás ou diabo, chame ele pelo nome, tá? Porque senão você pode estar inconscientemente levando o inimigo na brincadeira ou influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo. Agora, por que Roger questionou a existência do diabo, né? Falei lá no início que ele chegou a questionar. Aliás, eu falei lá no início que ele questionou a existência de Deus, mas também do diabo, né? Como todo ateu, né? Ateu não crê nem em Deus nem no diabo. Mas olha só o que influenciou o Roger a questionar a existência de Satanás. Os adultos descreviam os demônios para nós, ele está falando, né? Crianças, como um tipo de criatura meio animal, tendo chifres, cascos e cuspindo fogo. Ao entrar em minha adolescência, concluí que essa coisa toda era ridícula e que provavelmente era invenção de alguma mente muito fértil, que durante os séculos passados quis se aproveitar dos supersticiosos e ignorantes. Posteriormente, questionei a própria existência do diabo e seus anjos. Então, viu meus amigos? Roger foi criado ali num ambiente católico, né? E foi passado para ele, quando criança, que Satanás era essa criatura meio humana, meio animal, né? Que tinha chifres, cascos, cuspindo fogo. E isso influenciou Roger, né? Quando chegou na adolescência, a considerar aquilo como algo ridículo, né? E como invenção de alguma mente muito fértil, né? Ele disse. E quando adulto, isso o levou a questionar a própria existência do diabo e seus anjos. Então, vocês estão vendo, meus amigos, como esse entendimento errado na verdadeira identidade de Satanás leva as pessoas a questionarem a existência dele, levam as pessoas a desacreditarem de que Satanás existe, os demônios também. Isso aconteceu na própria vida do Roger Morneau. Aquilo que o sacerdote satanista falou aqui, né? Que ele até riu porque achava divertido que os demônios conseguiram esconder a sua verdadeira identidade. Isso aconteceu na vida do próprio Roger Morneau, né? Então, é por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, nós entendermos, lermos livros bons como esse, para que a gente não seja enganado, né? Então, muitas pessoas estão no engano por crerem que Satanás e os demônios não existem, tá? Mas olha só, um dos grandes enganos de Satanás é esse, levar as pessoas a crerem que ele não existe. Hoje, é solenissimamente importante que as gerações vindouras
sejam levados a crer que o mestre e seus espíritos associados não existem. Somente desta maneira poderão governar com êxito os habitantes deste planeta nas décadas que estão pela frente. Então, olha só, meus amigos, uma das obras mais importantes de Satanás, naquele tempo, isso aqui aconteceu por volta da década de 30 ou 40, tá? 1930, 1940. Então, naquela época, já era sabido, né? Satanás já tinha determinado que era uma das suas obras mais importantes era levar as pessoas a crerem que ele e os demônios não existiam. Somente assim eles poderiam governar com êxito. Então veja aqui qual é o plano de Satanás. Ele quer governar os habitantes deste planeta, tá? E essas décadas que estão pela frente, nós já chegamos nela. Nós estamos vivendo nessas décadas futuras, né? Então, nós estamos vivendo nesse tempo em que Satanás levou muitos a crerem que ele não existe. Inclusive, isso é ensinado pelos próprios espíritas, né? Pelo espiritismo. Então, existem milhões de espíritas no mundo e o espiritismo ensina que os demônios não existem, né? E aí vejam como Satanás tem enganado tantas pessoas nesse ponto, né? E assim ele consegue governar com êxito os habitantes deste planeta, né? No caso, aqueles que creem nisso, né? Nessa mentira. Agora, meus amigos, falando sobre Neustan novamente, que é aquele conselheiro-chefe responsável pela área da medicina, tá? Então, acompanha aí a leitura. Ao andarmos um pouco mais, chegamos a um altar no qual estava uma vara com uma serpente de bronze enrolada ao seu redor. O sacerdote mencionou que o altar era dedicado ao deus Neustan, cujo poder o médico, aquele médico que nós falamos, que nós ouvimos em nossa primeira visita, tinha utilizado de maneira maravilhosa. Comentou a respeito dos grandes milagres que o Deus de bronze efetuou para os filhos de Israel quando eles queimaram incenso diante da serpente de bronze feita por Moisés séculos antes. E aí estão as referências bíblicas, né? Números 21, de 4 a 9, segundo Reis 18, 4, João 3,14. Então, meus amigos, isso aqui é muito interessante, né? Eu vou ler esse verso de 2 Reis 18, 4, e aí, antes eu vou explicar para você o seguinte. Lá em Números 21, de 4 a 9, conta o relato de quando serpentes abrasadoras, né, entraram no acampamento do povo de Israel. E isso porque eles estavam ali murmurando, né, como sempre, reclamando com Moisés, de Deus, né, reclamando com Deus, porque eles estavam no deserto. E, e aí, meus amigos, Deus retirou a sua proteção, as serpentes entraram no acampamento e muitas pessoas começaram a ser picadas e começaram a morrer, né? E aí o povo foi até Moisés e disse: Moisés, por favor, roga a Deus para que a praga cesse, né? E aí Moisés foi, orou, falou com Deus, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze enrolada numa haste, e todo aquele que olhasse para essa serpente de bronze viveria. E Moisés fez isso. Interessante, meus amigos, é que sempre existem os incrédulos, né? Houve pessoas que não olharam para a serpente de bronze, ela já feita, já pronta, e não creram na palavra de Deus e por isso morreram, né? Na sua incredulidade. Mas aqueles que olharam com fé, confiando na palavra de Deus, viveram. E aí, meus amigos, essa serpente de bronze, ela não foi destruída. E o que é que aconteceu? O povo de Israel, né, os idólatras, claro, né, não todos, começaram a adorar essa serpente de bronze, começaram a queimar incenso para ela, considerando que a cura tinha vindo dela,
quando nós sabemos que a cura não veio dela, veio de Deus, né? Foi Deus quem curou as pessoas que olharam com fé para essa serpente, que confiaram na palavra de Deus. E tanto é que lá em João 3,14 vai dizer, vai comparar essa serpente de bronze com Jesus. Então, essa serpente de bronze ela era um símbolo de Jesus, né? Apesar de que serpente na Bíblia sempre é um símbolo de Satanás, mas nesse caso foi um símbolo de Jesus. Então, quem olhasse para Jesus com fé, viveria. Quem olhasse para a serpente de bronze com fé, desculpa, viveria. Assim também hoje, quem olhar para Jesus com fé, confiando nele, na sua palavra, também viverá, será salvo, tá? E aí, olha o que diz 2 Reis 18:4. Se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Removeu, falando do rei Ezequias, tá? Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam, olha o nome que eles chamavam, Neustã. Olha só, meus amigos, que coisa incrível. O que é incrível, Levi? O fato de que essa serpente de bronze, adorada por esses israelitas idólatras, recebeu o próprio nome do demônio responsável pela área da medicina. Então, não sei como, mas alguém deu esse nome para a serpente de bronze, e esse nome era o nome do próprio demônio responsável, o conselheiro-chefe responsável pela área da medicina. Olha só que coisa incrível. Como se o demônio tivesse o poder de curar, né? Foi como se os demônios que tivessem aquela serpente bronze ali, que era um símbolo do demônio Neustã, fosse quem tivesse curado as pessoas, né? Incrível. E aí, meus amigos, olha só que interessante é o fato de que o símbolo da medicina é uma serpente enrolada numa haste. E aí você acha que isso é por acaso? Eu tenho certeza que não. O símbolo da medicina é o símbolo do demônio da medicina, o Neustan, tá? E aí, esse símbolo também está na bandeira da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, está lá a serpente de bronze enrolada, símbolo do demônio Neustan. E como citei, né, João 3, 14 e 15, diz, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, como eu disse, aquela serpente de bronze levantada no deserto era um símbolo de Jesus que também seria levantado na cruz para nos salvar, né? Muito bem, meus amigos, continuando aqui, olha só que coisa interessante. Todos nós precisamos ter esperança na nossa vida, tá? No momento que alguém perde a esperança, essa pessoa, então, ela acaba tirando a sua própria vida, né? A pessoa que chega a tirar a sua própria vida é porque ela acabou as esperanças dela, ela não tem mais esperança em nada, tá? E até mesmo os demônios, eles têm esperanças, eles precisam se apegar a alguma esperança. E eles conhecem muito bem o que a Bíblia diz, tá? E olha só, qual é a esperança dos demônios se tudo der errado, se tudo der errado para eles? E se tudo der errado, significa que tudo que está revelado na Bíblia vai acontecer. Aí nós sabemos que a destruição dos demônios vai ser no lago de fogo e enxofre, né? Depois que Jesus voltar a essa terra, e se passarem 1000 anos, então ali eles serão destruídos. Agora, os demônios têm várias esperanças, né? Mas essa é a última esperança deles. Se tudo der errado e tudo que está revelado na Bíblia acontecer e Deus e Jesus dê a ordem para que o fogo desça do céu e destrua Satanás, os demônios e os ímpios, olha só qual é a esperança deles. Cristo e seus seguidores, continuou ele, elaboraram um plano para dar fim ao grande conflito entre as duas forças, fazendo chover fogo do céu sobre os seguidores de Satanás. Mas isto não lhes faria dano, porque os espíritos demoníacos já podem agora dominar o fogo
de maneira que o fogo não tem poder para queimar os seres humanos. E acrescentou que, caso eu duvidasse do que ele estava dizendo, eu poderia ir à Índia ou outras áreas do mundo em que a magia negra houvesse evoluído para transformar-se em uma ciência. E eu poderia ver pessoas andando sobre brasas vivas sem queimar um único fio dos pelos de suas pernas. Então, meus amigos, olha só qual é a esperança dos demônios. Se tudo der errado e fogo descer do céu para destruí-los, a esperança é que eles não vão queimar. E para isso, eles estão já há muitos anos fazendo experiências, né, com seres humanos. Então, eles acreditam que têm o domínio sobre o fogo, de maneira que o fogo não tem poder para queimar seres humanos, né? E se o fogo não queima seres humanos, então também não vai queimar os demônios, né, que são seres espirituais. Então, meus amigos, imagina, eles acreditam que se o fogo for descer do céu, eles vão ficar ali no meio do fogo e não queimar. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Eles serão, sim, totalmente destruídos por esse fogo. Mas eles se apegam a essa esperança, eles precisam se apegar a alguma esperança, essa é a esperança que eles têm. Eles se iludem, né? Ficam se enganando, mas eles precisam se apegar a alguma coisa, como eu falei, né? Interessante, então, talvez você já tenha visto vídeos, né, de pessoas andando sobre o fogo, né? E isso dali, com certeza, essas pessoas estão possuídas, tá? E os demônios estão fazendo como se fossem testes ali, né? Para que eles tenham esse domínio sobre o fogo. Sobre o controle da mente agora, meus amigos, olha só o que diz esse texto. Nós estamos indo já para o final da nossa mensagem de hoje, tá? Enquanto olhávamos os vários altares e pinturas, o sumo sacerdote explicou que os espíritos de demônios são, na realidade, especialistas em várias áreas de atividade. Tendo sua experiência medida em milênios, eles estão engajados em uma luta feroz pelo controle da mente dos homens. Uma luta contra as forças de cima. Isso está na página 34 do livro. Então, vejam, eu já comentei com vocês, né, que os demônios são divididos por áreas, né, eles são especialistas em várias áreas de atividade. A experiência deles é medida em milênios, porque a Terra tem pelo menos 6.000 anos, então eles estão desde o início da Terra, praticamente, né? E agora, o que eu quero destacar daqui é o que, ou pelo que eles lutam, né? Eles lutam contra as forças de cima, está falando das forças celestiais, né? Pelo quê, meus amigos? Pelo controle da minha e da sua mente. É isso que os demônios mais desejam, é controlar a nossa mente. E aí, para isso, eles se utilizam, né, de tudo aquilo que tem a ver com os nossos sentidos, né? Com a nossa visão, com a nossa audição, com o nosso paladar. Então, como que eles conseguem controlar a mente dos homens? Muito pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos, pelo que nós comemos, né? Principalmente esses sentidos, tá certo? Então, nós temos que estar atentos para não permitirmos, né, que Satanás e seus anjos controlem a nossa mente. Por isso, nós temos que nos desapegar das coisas desse mundo, né? Temos que contemplar menos as coisas desse mundo e contemplar mais a Jesus. Qual o objetivo de Satanás? Quando meu amigo perguntou por que os espíritos estavam gastando tanto tempo para enganar a humanidade, o sacerdote respondeu que cada um que eles conseguissem levar a se desqualificar para ser um membro do reino de Cristo, automaticamente se tornava um membro do reino de Satanás, a ser estabelecido em breve aqui na Terra. Olha só, meus amigos, mais uma esperança de Satanás. Ó. Ele acredita, e os satanistas, aqueles que o seguem, acreditam nisso também, que ele vai, antes de Jesus voltar, ele vai conseguir estabelecer o seu reino aqui na Terra. Tá? Mas isso não vai acontecer. Tá, mas voltando
para o objetivo de Satanás. Qual é esse objetivo, né? Por que que eles gastam tanto tempo enganando a humanidade? Isso foi uma pergunta que foi feita pelo amigo do Roger, né? E aí o sacerdote satanista respondeu que cada pessoa que os demônios conseguirem levar a se desqualificar para ser um membro do reino de Cristo, automaticamente, eu coloquei aí em caixa alta de propósito, automaticamente se tornará um membro do reino de Satanás. Então, eles trabalham para nos desqualificar, para que a gente não seja um membro do reino de Cristo. Se eles conseguirem isso na nossa vida, então automaticamente nós já nos tornamos um membro do reino de Satanás. Então veja, meus amigos, nessa terra nós só podemos ser membros de dois reinos, ou do reino de Cristo ou do reino de Satanás. Se nós não somos membros do reino de Cristo, automaticamente não existe terceira opção, não existe em cima do muro, automaticamente nós já nos tornamos membros do reino de Satanás. E aí eu pergunto para você, você quer ser membro de qual reino? Do reino de Cristo ou do reino de Satanás? Saiba que existe uma luta invisível, uma luta espiritual, para que você se torne um membro do reino de Cristo, e aí deste lado estão os anjos de Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus o Pai, e ou para você se tornar um membro do reino de Satanás. Aí desse lado estão Satanás, os conselheiros-chefe e os outros demônios. Tá? E aí, meus amigos, já concluindo, qual a obra mais importante para Satanás, sabendo desse objetivo que nós acabamos de ver, né? Confirmando isso que nós acabamos de ver. Nada é mais importante para os espíritos do que desenvolver formas de transformar os seres humanos em membros do reino vindouro de Satanás. Olha só, eles creem que Satanás vai estabelecer o seu reino na Terra. Eles chamam de de reino vindouro, desculpa. Então, qual é a obra mais importante para eles, meus amigos? É desenvolver, grave isso aqui, se quiser tire print dessa tela. Se quiser eu posso enviar depois essa apresentação também, tá? A obra mais importante para os demônios é desenvolver formas de transformar os seres humanos em membros do reino de Satanás. Então, eles não querem que nós sejamos membros do reino de Cristo. Para isso, eles desenvolvem várias formas de nos transformar em membros do reino de Satanás. Tá certo, meus amigos? Na próxima mensagem, daqui a 2 semanas, na parte 2 dessa mensagem, nós vamos ver algumas dessas formas que Satanás se utiliza para transformar os seres humanos em membros do reino dele, tá? Então, não perca a próxima parte dessa mensagem, daqui a 2 semanas, tá? E assim, meus amigos, nós concluímos a mensagem de hoje, tá? Então, eu espero que tudo que nós vimos aqui tenha sido compreendido por você, que você tenha uma visão mais ampla a partir de agora dessa guerra espiritual que nós estamos envolvidos entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás, né? E que nós possamos lutar, nos esforçar para sermos membros do reino de Cristo e não permitir que Satanás nos torne, né, por meio das várias formas que ele se utiliza, não para que ele não nos leve a sermos membros do reino dele, tá? Se você perguntar para qualquer pessoa, você é membro do reino de Jesus ou membro do reino de Satanás? Ninguém vai dizer que é membro do reino de Satanás, meus amigos, a não ser os satanistas, tá? Mas ninguém vai dizer. Aí que está o ponto, né? Muitos são membros do reino de Satanás e nem sabem disso. E nós precisamos ter consciência de onde nós estamos hoje, né? De que lado nós estamos hoje, né? Enquanto nós temos vida, nós temos condição de mudar a nossa situação, né? Se nós
concluirmos que nós somos membros do reino de Satanás, e isso nós podemos fazer analisando a nossa vida, né? Se nós chegarmos a essa conclusão, nós temos vida e nós podemos escolher fazer parte do reino de Cristo. Então, meus amigos, nós vamos concluir agora com uma oração e depois eu vou finalizar aqui a transmissão pelo Facebook, eu vou parar a gravação e aí vocês vão ter oportunidade de comentar, de perguntar, tá bom? E então convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelas revelações que tivemos aqui. Muito obrigado por esse homem que o Senhor alcançou, que o Senhor tirou lá das trevas e trouxe para a tua maravilhosa luz e que nos deixou este livro contendo tantas revelações sobre o mundo espiritual, sobre essa guerra, esse grande conflito que todos nós estamos envolvidos. Muito obrigado pelo aprendizado que tivemos aqui, por meio dessa mensagem de hoje, e que isso sirva, meu Deus, para o nosso crescimento espiritual, que nós possamos estar mais alertas para os enganos de Satanás, para que não sejamos enganados por ele, para que não venhamos fazer parte do reino dele, mas que nós possamos buscar o Senhor Jesus hoje e cada dia da nossa vida, de todo o nosso coração, e possamos, então, assim, fazer parte do reino dele e, assim, possamos estar nos preparando para o encontro com ele na sua segunda vinda a essa terra. Abençoe cada amigo que acompanhou essa mensagem. Concede a eles, aos seus familiares, as tuas bênçãos espirituais. Ajuda-nos, Senhor, perseverarmos até o fim nessa caminhada rumo ao céu, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que nós possamos nos esforçar por entrar pela porta estreita e assim, meu Deus, possamos também influenciar nossos familiares para que também sejam salvos juntamente com a gente. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém. Muito bem, meus amigos, eu vou concluir aqui. Vocês fiquem à vontade, quem quiser continuar, continue, e aí nós vamos poder bater um papo aqui, tá bom? E aí vocês podem falar, podem comentar, fazer perguntas, já que não fizeram durante a mensagem, né?